bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado Luiz Carlos Vantroba, filósofo, professor do Colégio São Luís, é pós-graduado em Psicologia Organizacional, analista comportamental, terapeuta do método Enneagrama e é também fundador do programa Personalidade de Ferro. Nome realmente forte, né? Personalidade de Ferro. Poxa, hoje, né, com a nossa sociedade do jeito que se encontra, muitas vezes a gente pensa que realmente precisa ter uma personalidade de ferro, né? Antes de fazer a pergunta, Luiz, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de vir contribuir com a gente, que é muito bom a gente estar ouvindo pessoas, palavras boas, né? As nossas famílias, as pessoas precisam, nós precisamos, né, de palavras boas. E o Luiz vai falar um pouquinho para a gente hoje a respeito de abandono. O que a gente poderia considerar como abandono? Então, antes de responder, eu quero agradecer pelo convite, acolher Obrigada. quem está acompanhando a gente, né? E dizer que é um tema que é interessante, profundo e que tem causado bastante dor no ser humano, muitas feridas, né? O abandono é uma ferida emocional, uma ferida que a gente não vê, né? Não tem como enxergar que tem gente sofrendo com isso. E ela tem uma origem assim bastante interessante, misteriosa, porque isso vai partir das concepções que cada pessoa vai tendo. Então, o abandono em si é a sensação de ser colocado de lado, de ser trocado por outra opção. Essas são as primeiras ideias, as primeiras percepções que você tem sobre abandono. É diferente da rejeição? Sim, a rejeição é quando eu rejeito algo voluntariamente. O abandono, ele tem uma outra interpretação, uma conotação de que aquilo deixou de ser importante. Então, ficou no esquecimento. A rejeição, eu não quero isso. O abandono, puxa, eu nem lembrava mais daquilo. E aí o que acontece? Quando isso entra no mundo emocional, as pessoas começam a ter uma dor porque parece que eu não tenho importância. Eu não sou importante, eu sou colocado de lado. Geralmente ela nasce dentro de alguns ambientes assim, quando criança ainda, né? A mãe que teve um segundo filho. Então a mãe, ela não tem intenção de rejeitar o filho mais velho. Mas ela está tratando, cuidando do recém-chegado e talvez, por algum motivo, aquela criança mais velha sentiu-se abandonada. A mãe não quis abandoná-la, mas ela sentiu, essa é a percepção dela. Pais que trabalham demais, né, o emprego que toma conta. Então, eu não estou sendo rejeitado, mas estou sendo abandonado. Não é que isso é intencional. Sim. O pai não quer abandonar o filho, mas o filho percebe isso. Hoje em dia, os meios de comunicação, né, têm ocupado o espaço das famílias, o celular, o WhatsApp. E é comum a gente ver, às vezes, uma roda de pessoas adultas, todas no celular. E uma criança, mãe, pai, chamando, já vou, calma aí, espera aí. Essas situações podem repercutir dentro dessa criança como abandono. Então, meu pai, minha mãe valoriza mais aquilo do que a mim mesmo. E aí, só para finalizar essa primeira resposta, assim que eu queria dizer, isso tudo a gente ganha fundamentos quando estuda Lacan, Freud, alguns outros pensadores que trabalham a questão das linguagens. Porque existe um termo chamado significado. O que é o significado? O significado é aquilo que é real, aquilo que é de fato a gente pode abrir o dicionário e ver. Celular, é um aparelho, móvel, etc, etc, etc. Isso é um significado. Mas há um significante, que é aquilo que é interno, que só eu sei. Então, o significado celular e o significante. O que ele representa para mim? E aí, para mim, é diferente do significado de qualquer outra pessoa. Sim. E a criança, então, ela está, naquele momento, criança ou adolescente, o mesmo adulto, ele vai colocando dentro da existência dele significantes. Então, o celular, o WhatsApp, pode ter um significante dentro de mim de rejeição, de abandono, de troca. E isso vai gerando essa ferida que vai ficar ali para a vida inteira se não for tratada. Veja só, duas coisas importantes que você mencionou. A questão, né, que pode passar a questão de abandono, dependendo da forma como esses pais estão lidando com esses filhos dentro de casa também. Então, isso depende de tipo de personalidade? Com certeza. Com certeza. Com certeza.
cada criança ela vai desenvolvendo uma personalidade logo que nasce, né? É isso que a gente entende. A criança nasce e a partir das motivações externas, a partir daquilo que vai chegando até ela, ela começa a se desenvolver como pessoa. Sim, então, a partir das necessidades sim. e do entendimento do adulto da minha necessidade. Veja só, quando um pai, eu já volto na outra pergunta que eu quero lhe fazer, mas quando um pai ou uma mãe fala assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu trato todos iguais, e por que que esse age assim e aquele age de outro jeito? Isso está errado. Tratar todos iguais em função de que as essências, as personalidades são diferentes. Eu não sei se a gente pode dizer errado ou correto, isso. né? Mas a ideia é assim, que não adianta tratar igual e não adianta tratar diferente. Quer dizer, cada um vai entender de forma diferente. Jeito. O que é necessário hoje, né? Eu, quando estudava psicanálise, um dos professores dizia assim, o legal é a mãe, o pai tentar educar a partir de valores, porque precisamos de valores, né? Por exemplo, é necessário de vez em quando colocar limites, coisas assim, que são valores educacionais para a criança. E a criança, ela vai tendo a sua forma de ver o mundo, vai desenvolvendo. Então, às vezes, os limites que a mãe colocou até uma certa idade, faz com que o jovem odeie a mãe. Minha mãe me segurou demais. Outro lá no futuro vai dizer, graças a Deus minha mãe fazia isso, porque senão eu teria me perdido. Outro ainda vai dizer, se não fosse a mãe eu teria feito tanta coisa. Então, é uma culpa e não culpa. Aí então a situação é essa, a mãe vai educar de acordo com os valores dela e depois o jovem vai reeditando aquilo que para ele ficou pelo caminho. Porque essa é a nossa missão, entende? De criar raízes depois de autoconhecimento. Quando fala de personalidade de ferro, é uma oportunidade também para a gente entender que raízes que temos e aprofundar. Uma árvore, quando ela cresce, o tanto que ela cresce para fora, exige que ela cresça também de raiz. Porque senão ela vai cair. Sim, a árvore sem raiz não fica de pé, né? E as famílias hoje estão caindo porque falta não tem de raízes, não se conhece. Uma outra palavra muito interessante que você mencionou por 3 vezes, a questão da ferida. Quando você fala da questão da ferida, de uma ferida emocional, isso realmente dói? Às vezes eu ouço pessoas dizer assim no consultório, eu tenho uma dor, assim, uma dor profunda. Isso realmente dói, essa ferida, ela dói. Dói, é uma ferida que dói na alma, no coração, né? E que pode repercutir, lógico, na questão somática também, no corpo, né? Mas é uma dor escondida, é como se estivesse faltando alguma coisa. É uma sensação de falta, de incompletude, de não... Nada parece faz sentido, né? De perca de sentido. Sim. E aí as pessoas, às vezes, quando não têm coragem de olharem para dentro, encontrar onde está essa ferida, ou externalizar, né? Só o fato de pôr para fora no consultório de psicologia ou de uma análise, já é uma espécie de catarse que a pessoa está fazendo de buscar curar essa ferida. Né? Veja, quando a gente come um salgadinho de rua que não está bom, qualquer comida, né, que não nos faça bem, o organismo se encarrega de provocar vômitos para eliminar a toxina. E a alma? A gente não pensa nisso, né, mas também nos intoxicamos com palavras, com sentimentos. E se a gente não pôr para fora, numa terapia, numa conversa boa com alguém que tenha luz para orientar, a gente vai ficar intoxicado. Né? E aí isso repercute nas doenças somáticas ou nos comportamentos aí que são fuga. No relacionamento com as pessoas. Nos relacionamentos. Veja só, Luiz, tendo essa dor, vamos supor assim, essa ferida causada por abandono, como a gente está falando, que tipo de sentimento uma pessoa pode adquirir com isso? São vários os sentimentos que vão entrar de novo naquela linha da interioridade. Não tem como saber, a grosso modo, todos os sentimentos. Sim. Mas, em geral, o que na terapia a gente constata? Culpa, né? A sensação de culpa, de que eu não fui bom o suficiente para o outro, por isso que me trocou, por isso que me abandonou. A sensação de incompletude, então não estou completo, me faltou alguma coisa. A depressão, a tristeza, o vitimismo, né? Eu que sofri muito na vida, a senhora não sabe que eu passei, porque ninguém me amou o suficiente. Então esse vitimismo que depois me impede de ser protagonista da vida. Sim. E as pessoas às vezes têm essa tendência, né? de olhar para a história delas e não darem passos existenciais, porque estão arraigadas, né? Amarradas nessas feridas, nessas dores do vitimismo também.
Então eu fui vítima do abandono, porque meu pai nunca me deu bola, porque minha mãe não, preferiu meu irmão do que eu. Por isso que eu sou isso que eu sou. E aí a gente fica nessa sensação de vítima. Então, sentimentos também de irritação, constante irritação, né? Me irrito com tudo, porque tem algo que dói. Quando eu chego perto da pessoa que tem essa ferida e começo a cobrá-la comportamentos novos, o que vem? Explosão. Porque mexeu ali, puxa, nunca me deu bola, agora quer cobrar? Porque essa é a sensação que a pessoa tem. Nunca fui valorizado, agora querem me extorquir, querem me usar, querem me fazer de objeto. Então dói e ela reage, né? E então esses sentimentos eles vão estar sempre por ali. Eu coloquei outros aqui como agressividade, raiva, rancor, a sensação de fraqueza, de impotência. Então são sentimentos, né? Eu não tenho força para mudar. Eu sou assim, são aquelas, a gente chama de crenças negativas, né? Crenças limitantes. Eu sou desse jeito, não vou conseguir mudar. Nasci então, assim e vou ser assim. Exatamente. Então, essas crenças, elas são originadas, são sentimentos que se originam a partir de uma ferida chamada abandono. Então, quando a gente fala, por que você não pode ser assim? No método meio socrático, né? Por que você não pode mudar? Por que você acha que tem que ser assim sempre? E aí, às vezes, a pessoa chega lá na essência, lá na origem, porque eu nunca fui valorizado. E daí aí tem os dois lados. De fato você nunca foi valorizado ou você se sentiu desvalorizado? E às vezes a pessoa desce mais profundamente, eu me senti. A mãe tentou fazer de tudo por mim, eu não consegui me entender. E ainda mais, daí vai descendo até que ela chegue na essência e a gente pergunta, mas e mesmo que a mãe ou o pai tenham te feito, posto de lado, tenham te abandonado, por que você precisou se apegar a isso? Não tem como mudar? Aí a pessoa começa a dar os passos de mudança, se ela consegue de fato sonhar, começar a pensar numa estrutura nova de personalidade, de mudança de vida. Sim, olha que palavra fantástica que colocou. Se pudesse sonhar. Muitas vezes as pessoas perdem os sonhos, né? E depois não se encontram, não sabem mais para que caminho seguir. Nós estamos indo para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Nós estamos com o nosso convidado Luiz Carlos Van Troba. E ele está falando a respeito de abandono. Para quem, né, ligou sua TV agora, a gente está falando a respeito de sentimentos, né, o que o abandono pode trazer para o ser humano. E nós vamos agora pegar uma outra questão, Luiz Carlos. Enquanto profissional, que comportamentos pode desencadear um ser humano quando se sente abandonado? O que você observa no seu trabalho? Então, a sensação de abandono vai criar sempre alternativas, porque a reação, aquilo que o Lacan também fala nas suas teorias, né? As percepções que eu tenho, o entendimento que eu tenho das minhas dores, o entendimento que eu tenho do mundo, a partir dos significados que eu vou desenvolvendo dentro de mim, vão sempre causar um comportamento, porque o meu inconsciente vai estar buscando sempre suprir uma carência. Então sempre me falta alguma coisa. E tudo que eu vou fazer é pensando, é tentando trazer para mim algo que falta. Algo que falta, que faltou, ou que no meu entendimento faltou. Aí as reações mais comuns, né? Quando estamos falando aqui da culpa, a sensação de culpa gera um comportamento depressivo. Geralmente a pessoa se sente mal, vai criando uma espécie de voltar ao passado com aquela nostalgia. E às vezes quando a ferida está no passado, volta, fica preso ao passado, né? E com aquela sensação de que eu nunca fui feliz na vida. Eu já atendi pessoas com 60, 65 anos que dizem, minha vida até hoje não foi feliz. E eu não sei se eu vou conseguir ser feliz. E aí por quê? Porque houve essa ferida do abandono lá no passado. E ela não conseguiu ressignificar isso. Porque tudo na vida a gente pode ressignificar. Outras coisas que eu marquei aqui, a agressividade. As pessoas têm a tendência, o adolescente sobretudo, né? Ele começa a ser agressivo, querendo
mostrar para o outro que agora, já que você não me quis, já que você não gosta de mim, já que você me abandonou, essa é a percepção dele, ele vai então ser agressivo. Ele vai dizer, eu mando aqui, eu estou no mundo para causar impacto. E a ação dele vai ser sempre agressiva. Na escola, dentro de casa, vingança. Muitas pessoas têm aquela sensação de que eu preciso me vingar. Aí se perguntam, mas de quem? Eu não sei. Mas a ferida existe, mas a pessoa não sabe nem por que ela se sentiu abandonada. Isso inconscientemente está com ela. Está com ela. Então vai pautando a conduta dela o tempo todo. Alguns criam um estilo de ser passivo. Já que eu não sou importante, não vou fazer mais nada da vida. São aquelas pessoas que nunca conseguem achar emprego, que nunca pensam no futuro delas, não querem fazer faculdade, não querem estudar. Elas não criam raízes, porque elas se sentem inúteis. Isso é inconsciente, e somente uma análise vai conseguir ressignificar isso. A pessoa tem que encontrar isso dentro dela e externalizar. E agora rumar para um futuro, né? Mas enquanto ela não se livra disso, não consegue. A dependência, né? Eu sou dependente de alguém ou de um entorpecente qualquer, porque também, já que eu não tenho valor, alguém vai me valorizar. E esse alguém pode ser eu mesmo a partir dos meus vícios, né? Das minhas dependências afetivas ou até químicas, então, né? Então, veja, são comportamentos que vão pautando a vida dessas pessoas aí. Veja só, Luiz, o que pode acontecer com as pessoas que mesmo vivendo em família, se dizem muitas vezes abandonadas? Bom, aí... Tem esse sentimento de abandono, a impressão que passa parece que estão sozinhas no mundo. Isso já está ligado aos sentimentos que a gente já falou que a pessoa tem, a esses comportamentos que ela vai tendo. E aí então, assim, pensando terapeuticamente, eu acredito, como alguns colegas meus, a gente já conversou, estudou sobre isso, né, que em algum momento da vida, a pessoa vai se deparar com uma falta muito grande, que nada a preenche, e aí por conta do processo de existir mesmo, a pessoa vai se dar conta de que ela necessita de um autoconhecimento, de um autoentendimento. E aí ela pode buscar essa ajuda. Às vezes, a vida se encarrega também, por conta das escolhas que cada um faz, de trazer alguém que vai me suprir isso. Então eu posso encontrar uma esposa, um marido, um amigo, que talvez ressignifique pela própria existência aquela falta que eu tive no passado. Alguns acreditam que somente uma boa análise, um bom acompanhamento terapêutico poderá curar aquela ferida, né? Que de fato a pessoa vai precisar entender. E de fato, se houver um abandono além de significado mesmo, ou seja, acontecer um abandono, aí a pessoa precisa de fato, né, trabalhar isso num consultório terapêutico, porque são feridas que vão se alastrando, né, elas geram outras feridas também, né? Então a pessoa ela vai buscar sempre a cura de alguma forma, através desses comportamentos para suprir aquilo, mas chega um momento, como eu disse para você no começo, a questão da árvore, né? As pessoas, todas as pessoas querem crescer, nós queremos crescer. Então, quando a gente está crescendo, chega um momento que eu me sinto insustentável, grande demais, sem a raiz. Porque a raiz não teve espaço para crescer, porque tem feridas. E a árvore vai cair. A casa caiu, como alguns falam. Sim. Então, é necessário que essa pessoa, nesses momentos de crise, encontre alguém, tenha alguém sábio por perto para orientar e dizer, calma, que agora dá tempo ainda de recomeçar, de reconstruir. Eu converso com pessoas, às vezes bem idosas, já de 80 e poucos anos, que estão agora reconhecendo suas feridas e recomeçando a viver bem. E uma delas disse assim, eu não sei se eu terei mais um ano de vida, mas se eu tiver, vai ser o melhor ano da minha vida. Que bom que deu tempo. Que bom que deu tempo. Então, e isso que é importante, sabe? Que em algum momento da vida a pessoa se dê conta de que faltou alguma coisa, que houve uma ferida e que hoje é o dia de eu buscar a cura. Sim. Veja, Luiz, independente de toda essa sua fala, de todas essas palavras que você já mencionou, muito interessante por sinal, o que você gostaria de falar para as famílias, de deixar como uma mensagem, talvez com alguma coisa para refletir, alguma coisa nesse sentido, relacionado ao abandono? Então,
Depois de tudo que já foi dito, eu quero só dizer assim, é necessário que a gente busque 4 passos assim com constância. Isso em relação ao abandono, creio eu que também de outras feridas emocionais. O primeiro deles, que é quase universal em várias áreas, né, é o assumir. Assumir que me falta algo. Assumir que eu tenho uma dor. Assumir que eu me sinto abandonado. Que às vezes as pessoas dizem, eu estou no meio dos outros, mas ainda assim me sinto sozinho. Parece que ninguém está comigo. Então, assumir é o primeiro passo para a cura em qualquer circunstância. Eu sou assim. Eu tenho essa carência, eu tenho essa sensação de abandono, eu tenho essa ferida. O segundo passo, dizer não ao vitimismo. Ninguém nasceu para ser vítima de nada. O Sartre dizia isso, não é importante o que fizeram comigo. O importante é o que eu farei com o que fizeram comigo. Exatamente. Então, se fizeram coisas ruins comigo, a partir de hoje eu farei coisas importantes a partir daquilo que foi feito. Eu tenho como ressignificar, eu tenho como recomeçar. Depois, promova um retorno a si mesmo. Um retorno a si mesmo. A gente fala nas empresas todas tem RH, né? Recursos humanos. E nós precisamos de RI, recursos internos, né? Então, se eu tenho recursos internos, se eu me conheço, se eu busquei uma análise, se eu busquei estudar, se eu fiz um curso bacana de autoconhecimento, se eu li um bom livro de autoajuda ou de autoconhecimento, são recursos internos, que ninguém mais tira de mim. Eu vou encontrando maneiras de solidificar o meu terreno. E por último, estabelecer um ideal. Na apresentação se dizia que é coaching, né? E na nossa formação de coaching a gente sempre estuda a ideia de que o mundo ele é para frente, né? Então a gente não pode ficar no mesmo lugar estanque, parado, sem mover-se. É olhar para frente, é onde eu vou. Então, missão de vida. Quando a gente descobre a nossa missão, acordar de manhã tem outro sentido. Hoje eu sei por que eu estou acordando. Com certeza. Eu sei por que eu estou indo trabalhar. Nem o trabalho se torna mais cansativo, né? Então, missão, alguns chamam isso de ideal, de meta. Não interessa o termo que vai se dar, mas é olhar para frente. Então, olhar para frente diante do abandono e pensar, tem como eu recomeçar? Talvez hoje quem está acompanhando não saiba como recomeçar. Então, busque ajuda, porque existem caminhos para recomeçar. Sim. Luiz, mais uma vez, obrigada pela sua fala. Foi muito boa, né? Muito bom ouvir. Para as pessoas que estão em casa, possivelmente, né, colaborou para muitas pessoas, né, para refletir alguma coisa para pensar, para questionar, né, muitos conceitos, de repente, né, serão avaliados, né, e isso é muito importante. A gente aprender a aprender é muito importante. Agradeço muito aquelas pessoas que estão sempre em sintonia com a gente. Um abraço afetivo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.